Manda o convite. Voltamos, pessoal! Vamos que vamos. Aê, que bacana! Agora deu certo. Juliano Ferreira com a gente. Que bênção estar com você agora aqui. Ó, o Nil já entrou. Opa, a alegria é nossa em poder estar aqui. Prazer estar contigo nesse projeto tão relevante para os dias de hoje. Esse projeto que traz aí um esclarecimento, aí, uma luz de verdade para aqueles que querem entender, querem tirar algumas dúvidas em alguma relação sobre esse assunto, que é um assunto de grande valia, né? Independente da idade, é um assunto muito bom. Para mim é um prazer, Muito meu Manuel, estar importante, aqui com né, você. Juliano? Eu, eu, Sim, sim. eu, eu quero dividir com vocês aqui que o pastor Juliano, eu não quero falar pastor porque eu não quero tratar como se fosse apenas alguma coisa de uma igreja, porque o que nós estamos trazendo para todos vocês é algo que serve para toda a nossa sociedade. Não é só porque um é cristão ou não que esse assunto não vai ser relevante, muito pelo contrário, serve para todos nós. E aqueles que já entraram com a gente, eu quero agradecer. Aqueles que saíram, porque a gente já estava com quase 20 pessoas e caiu a live, não sei o que aconteceu. Eu peço para que voltem e continuem convidando o máximo de pessoas possíveis. Clica aí embaixo e chama o máximo de gente possível, porque eu tenho certeza que esse assunto é dos mais importantes nesse momento que nós temos vivido, principalmente porque nós estamos numa pandemia e as pessoas estão em casa ainda, e esse tempo em casa tem feito muito mal para os nossos jovens, tem feito muito mal, além de fazer mal para os nossos jovens, faz muito mal para o homem casado, para a mulher casada, porque como dizem por aí, a mente vazia é a oficina do diabo, né, Juliano? E aí as pessoas acabam que não sabem como direcionar o seu tempo direito e acabam indo por caminhos nem sempre bons. Eu quero dar uma oportunidade para o Juliano se apresentar, falar quem ele é, falar o que ele faz, e aí a gente começa com as nossas perguntas. Eu já vou lançar de cara para ele pensando a nossa primeira pergunta, que é o título, o tema do nosso debate, que é: qual a influência da pornografia na sociedade, principalmente hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Ferreira, eu tenho hoje 42 anos de idade, não parece, parece uns 28, né? Muito bom. Brincadeira. Estou com 42 anos de idade. Hoje eu sou empresário, né? Microempresário aqui na minha cidade, e atuo também na área em questão à religião, né? Hoje eu sou pastor, né? Não sou um pastor de uma igreja, né? Eu sou líder, já fui líder de jovens, hoje eu sou líder de homens na igreja sede onde eu congrego, aqui na cidade de São Carlos, do interior de São Paulo hoje, né? E, enfim, para quem não me conhece, prazer conhecer vocês. Eu atuei durante alguns anos, dos meus 18 anos até os meus 24 anos no mundo pornográfico, né? Eu atuei em vários filmes, tanto no Brasil quanto na Europa. Nós fizemos uma carreira internacional nesse período, voltamos ao Brasil com alguns filmes na época de grande relevância, porque os filmes entraram muitos atores conhecidos, né, como Rita Cadillac, Alexandre Frota, Matheus Carriere, e a gente fez parte desse métier, desse cenário na época, na idade qual eu tinha, né, e a gente trabalhou e presenciou muitas coisas no qual eu acredito que muitas pessoas acompanharam. Na verdade, hoje eu pude entender o porquê, né, nós participamos nessa época e vivenciamos isso. Hoje, depois dos meus 24 anos de idade, com 24 anos de idade eu parei a minha carreira. Tem muita gente, Anderson, que fala: Juliano parou de fazer filme porque ficou velho. Não. Hoje eu tenho 42 anos de idade e não estou velho.
Eu parei com 24, eu parei no auge de uma carreira internacional, na época que eu fazia. E depois dos meus 24 anos, eu resolvi parar tudo, dedicar a minha família. Eu sou casado já há 19 anos, eu tenho 2 filhos, né? E já há 17 anos que eu me dedico a palestras, me dedico ao livro que eu escrevi também referente a essa temática. Fiz também um livro que conta a minha biografia. Em 2014, estivemos, pela misericórdia, em vários programas de TV, que tivemos no Super Pop, tivemos no Rafinha Bastos, no Agora é Tarde, tivemos entre outros programas de televisão, falando um pouco da nossa história, contando um pouco dos milagres e daquilo que a gente viveu, né? E também a respeito do impacto, né, da pornografia na vida das pessoas. E isso é um tema muito interessante, porque hoje, principalmente, tantos os adolescentes hoje adiantaram a questão, né, da sua idade na questão da área sexual. Você vê hoje, ninguém mais de 12, 13 anos é inocente, né? São pessoas já que têm muita informação, que é chegado através de redes sociais, através da televisão, coisa que nós não tínhamos na nossa época, ou na minha época. Você é jovem, né, Anderson? Eu sou jovem! Eu nem vou falar a minha idade. Não conta não, que é duro. Eu tive que contar, você mandou se apresentar aqui, então eu contei. Então, há 17 anos, eu dedico a minha vida, né, a pregar a palavra de Deus. Eu não fico me atendo somente sobre essa questão do testemunho, né, desse mercado do testemunho, que eu acho que não é um mercado legal, você ficar só contando história, é edificante, mas o mais importante é a gente trazer algo de conteúdo para poder trazer as pessoas aí. Então, você que está entrando aí, como já foi falado... para você mandar um alô para Curitiba. Um alô para Curitiba. André Padilha, meu querido, um grande alô para Curitiba, essa linda cidade aí. Já conheço Curitiba, tive aí alguns anos atrás, e é um prazer de verdade estar falando com vocês aqui, viu? Estamos aqui para poder conversar. Como foi falado aqui, a gente não vai se ater em religião, porque essa não é a questão. Religião é um chamado. Eu tive um chamado, né, há 17 anos atrás, e hoje eu vivo através daquilo que eu creio que é pautado na palavra de Deus. Mas a grande questão, né, Ezequias, manda alô para São Carlos, um amigo meu, um grande amigo meu, Ezequias, né, sua família. Um abraço para vocês. Eu vou aproveitar e mandar um alô para São Carlos também, porque a família da minha esposa é de São Carlos. Então, um alô para todo mundo aí de São Carlos. Todos de São Carlos, vamos entrar e vamos movimentar esse negócio. Quando vier aqui, tem que passar aqui em casa aqui para a gente bater um papo. Sem dúvida, sem dúvida. Pode continuar. Então, para quem não me conhece, essa é um pouco da minha história. Ah, pastor, eu não peguei o princípio aí, né? O nosso querido amigo aí vai estar lançando um grande material, um grande livro de suma importância. A gente teve a honra, né, a alegria de poder prefaciar esse livro, trazer alguma coisa de conteúdo na introdutória. Eu acho que também vai ser muito bom. Eu li o livro já, vi o material que vai ser lançado. Gente, é muito bom para todo mundo, cara, independente, né, de segmentos, o que você faz parte, independente da sua idade, como foi falado, as coisas hoje estão muito adiantadas, e também independente da sua sexualidade. Eu acho que o sexo, né, a questão da pornografia, ela está envolvida no âmbito de todo mundo, de todas as classes sociais, e a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre a questão de como essa influência em questão da pornografia, né, dentro da sociedade. Anderson, se você verificar hoje, tudo hoje nas redes sociais, tudo hoje traz um pouco a tendência sobre a questão da sexualização. Se você hoje abrir o TikTok, ontem eu estava à noite vendo o TikTok, muito interessante. Eu tenho o TikTok, não tenho nada postado porque eu abri agora faz pouco tempo, mas se você for ver, a sexualidade envolve em todo momento da nossa vida. Se você ligar num programa de televisão de domingo à noite ou de sábado à tarde, você vai ver que tem pessoas ali, profissionais de palco, as pessoas ali. Então, tudo traz hoje a questão da sexualização. E então todo mundo
é legal saber sobre essa questão, aquilo que é bom ou não, para que você possa aí aplicar na sua vida, né, no seu dia a dia, o que não só traz para você em casa, mas também, né, aquilo que pode abrir a sua mente, enfim, algo de muita importância, acho que de muita relevância nos dias de hoje. Como foi falado, estamos numa pandemia, né? A pandemia, ela nos traz aí um sentimento de insegurança, e muitas vezes a questão desse sentimento de insegurança nos traz também esse sentimento de um vazio, e automaticamente, quando você tem um vazio, você tenta preencher de alguma forma, e a sexualidade também é uma das coisas que, de verdade, são uma das primeiras opções que as pessoas procuram para poder alimentar esse vazio. O Claudemir acabou passando aqui, deixa eu voltar um pouquinho, que alguém aqui deu um oi para nós. Tem uma pergunta aqui, passou, eu peço desculpas porque eu já volto aqui na pergunta porque passou batido aqui para mim. Mas eu quero pedir para todos que estão entrando, acionar o aviãozinho aí. Eu fico repetindo isso porque eu vejo que é de suma importância essa nossa conversa. Ela pode trazer muito benefício para você que está com a gente, porque assim, esse abençoado é a pessoa que fez o prefácio do meu livro. O meu livro chega agora, essa semana que vem, a segunda semana de setembro, vai estar em nossas mãos, né? Nós vamos começar a palestrar aí o Brasil com esse livro, levar para todo lugar, para as pessoas, tanto dentro de igrejas como fora, porque, como eu disse, o assunto ele não é de um grupo específico. Eu acredito que isso que nós estamos fazendo aqui serve para todas as pessoas, independente do sexo, independente da escolha sexual também. Porque quando você vê pornografia, o mal que faz, ele vai estar na sua mente, ele vai começar a degradar a sua mente, e aí vai começar a te trazer mal para o físico, emocional e até espiritual. Então, em todas as fases da sua vida, se você estiver consumindo pornografia, isso vai gerar, com toda certeza, um mal, porque a pornografia é como uma droga qualquer. Ela vai detonar o seu cérebro e aí isso vai te trazer consequências terríveis, muito terríveis. Bom, eu tenho uma pergunta já aqui, Juliano, que é a seguinte. Então, eu não sei se você respondeu já, eu provavelmente passo batido. Quanto tempo você viveu no meio da pornografia e você já está livre há quanto tempo disso? A gente deu uma introdutória, acabou falando um pouquinho nisso, mas é legal, tem muita gente aí entrando, muita gente participando, é interessante, né? Eu posso dizer que eu participei da questão do mundo pornográfico, né, dos meus 18 anos até os meus 24 anos de idade, né? Foi um momento que eu vivi aí dentro da questão desse mundo, né? Essa grande ilusão no qual é vendido, né? Muita gente fala, pô, mas aqueles filmes eram legal, enfim, como foi falado aí, é legal momentaneamente, mas ele vai degradar a sua mente com o tempo. Tem um estudo que foi feito na faculdade de Cambridge, na Inglaterra, que diz que a exposição ao sexo explícito, a questão da pornografia, a pessoa passa a ter uma necessidade, um vício tão grande que é a mesma coisa quando uma pessoa que é alcoólatra é exposto a uma propaganda de cerveja, de álcool, enfim. É aquele mesma sensação daquela necessidade de consumo. Então, isso acaba fazendo o quê? Você acaba vivendo e sendo uma vítima e uma pessoa presa nessa situação. Então, eu sei disso que eu estou falando, né? Como eu disse, dos 18 anos de idade até os meus 24 anos de idade, eu participei desse mundo, eu fui, né? Não sou eu que dou título, né? Mas as pessoas dão título para a gente. Naquela época, a gente foi considerado o maior ator pornô da América Latina, né? Eu fui o maior brasileiro, eu fui o primeiro brasileiro a fazer uma carreira internacional na época em que eu fazia isso, mas graças a Deus a gente conseguiu se livrar, porque também eu fui preso nisso aí, como muitas pessoas são, que acabam sendo dependentes dessa situação, e depois dos meus 24 anos de idade,
né? Eu tive uma conversão na minha vida, eu tive um momento que eu parei para refletir, eu tinha um momento para dedicar à minha família, eu já era casado há 2 anos nessa época, quando eu fazia os filmes, ainda eu já estava casado durante 2 anos, e eu vi que isso não trazia um benefício. Saúde à minha esposa, aos meus filhos, que não trazia um exemplo e nada que podia agregar. Então, eu acabei tendo uma conversão aos 24 anos de idade, e hoje eu estou com 42 anos de idade, então já fazem aí 17 anos, é bastante tempo, né? Já é um tempinho grande que a gente acabou passando, né, esse momento. E esses 17 anos aí veio trazer uma grande experiência para a gente, para poder alertar as pessoas sobre essa situação. Tá atrasado. Eu não sei se você notou que eu estou com delay aqui, por isso que eu coloquei um ponto, porque está dando um delay. Então, eu vou jogar uma pergunta para você e eu vou tentar resolver esse atraso. O pessoal está perguntando aqui se quando você filmava, se você era obrigado a se drogar para poder gravar alguma cena, se precisava utilizar algum tipo de droga, ou se você presenciou alguém no set ou em algum lugar, algum ator, atriz, utilizando drogas para poder filmar, ou bebendo para poder facilitar a gravação. Porque eu já ouvi falar, acho que até foi a Rita Cadillac que deu um depoimento de que para ela conseguir gravar, ela tinha que beber muito, porque ela não conseguia gravar, né, devido a ter que fazer coisas que ela não estava acostumada, então ela tinha que se embriagar muito. Você acabou presenciando isso, Juliano? Presenciei muito e participei muito disso. O meio artístico é um meio que, na verdade, é um meio muito interessante, mas é um meio que envolve muita questão da dependência de drogas, né? Eu posso dizer, está entrando agora na nossa live um grande amigo meu lá de Minas, um grande ator de teatro, Fernando Veríssimo. Um abraço para você, Fernando, lá de Belo Horizonte, né? Um grande amigo. Enfim, eu presenciei muito disso. O que acontece, Anderson? A grande questão é o seguinte, nesse meio no qual as pessoas participam, né, são pessoas do nosso mundo comum, né? São mães, meninas que tiveram filhos antes do tempo, mães solos, são algumas pessoas que têm as suas famílias e eles são participantes, na verdade, desse meio dos filmes. Então, assim, quando a pessoa entra nesse meio do filme, né, eu fui profissional nessa área. Então, quando eu era meus 18, 19, 20 anos, eu não necessitava, né, de fazer uso de algum entorpecente, de alguma droga, para poder participar, porque eu tinha isso como profissão e para mim era muito natural um cenário, um set de filmagem. Mas essas meninas que entravam para poder fazer filmes, né, que de repente entrava poder ir em busca de uma situação melhor, para poder trazer o sustento para sua casa, elas de verdade passavam um momento muito difícil no qual a droga era um subterfúgio, né, era uma forma para que a pessoa se encorajasse ali através da droga ilícita, da própria bebida, para poder de verdade ali poder contracenar contra a pessoa em que ela acabou de conhecer naquele momento. Então isso é muito normal. Eu vivenciei e vivi isso. Esse testemunho que a Rita Cadillac traz, eu também trouxe em 2016, que eu tive no programa do Rafinha Bastos, e eu falei isso. Eu trabalhei com a Rita, né? Eu, se eu não me engano, eu acho que o primeiro ator em trabalhar com ela naquela época, e eu conversei muito com ela, a gente acabou de fazer a cena ali, e eu vi que ela estava muito nervosa, e eu sentei, naquela época, conversei com ela, tentei acalmá-la, porque não era um mundo normal em que ela vivia, né? Na verdade, depois que o filme é feito, é editado, né, feito ali todo o trabalho que tem que ser feito, ele parece ser uma coisa muito natural. Mas, na verdade, não é, né? Tanto que para ter 20 minutos de filme, é gravado quase 2 horas de material para conseguir colher esses 20 minutos. Então, a pessoa, para conseguir 2 horas, ficar naquela situação a qual ela não está acostumada, é muito normal o uso de drogas ilícitas. Você viu que o Figueiredo está dizendo que é importantíssimo saber o que a droga pode fazer na vida da pessoa. Sim. A grande questão é o seguinte, né? Se você começar a verificar, acaba se tornando uma coisa puxa a outra, né? A pessoa entra nesse meio, acaba puxando para a droga, e a droga
como foi falado aí, é importante saber os efeitos que ela traz, que é como a questão do vício à pornografia. É um momento que você tem de êxtase, é um momento em que parece que é muito bom, mas depois, como a droga, quem já fez uso de droga, como a cocaína, o efeito dela é muito interessante, né? Ela traz ali um sentimento de liberdade, ela traz ali a pessoa um sentimento de satisfação, só que depois vem o problema da depressividade, ela deixa a pessoa deprimida após o efeito dela passar. Então, por isso que as pessoas consomem, e no mundo das gravações, no mundo da pornografia, nas gravações, era muito normal isso aí, por mais que os diretores diziam que é proibido, que não podiam, mas era muito normal essa questão. Fernando, Fernando, hoje a gente está com um probleminha técnico aqui de novo, eu não estou ouvindo o Juliano falar, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para todos que estão com a gente terem um pouquinho de paciência, eu vou desligar e vou reiniciar a live novamente em outro aparelho para ver se a gente soluciona este problema que nós estamos passando. Eu já peguei a tua pergunta, já gravei a tua pergunta aqui e já refaço essa pergunta para o Juliano, tá bom, Fernando? Aguarda só uns minutinhos, por favor. Para mim aqui está muito